Desde que a pastora gravou a primeira vez aqui, eu acho que o recorde de recado que eu recebi em relação ao teu episódio foi: todas as vezes que eu fui assistir o vídeo da pastora, aconteceu alguma coisa na minha casa. Uhum. Ah, queimou a minha TV. Queimou o eletrodoméstico. Mas assim, são tantos que eu acabo nem conseguindo pincelar aqui e falar pra você, olha, até de vozes, de gritos dentro de casa, de luz que cai, de internet que queima o modem, por que tem tanta gente sofrendo, não sei se seria essa palavra, mas uma retaliação depois que começou a assistir acerca de coisas espirituais? O que tá acontecendo? É que nós falamos ali de fatos espirituais, fatos que a gente vivenciou, né, William? E eu aconselho assim, as pessoas que têm medo não assistir esse tipo de episódio, porque o medo ele é uma porta, né? Se você quiser assistir em formato de aprendizado, eu vou assistir só para ver como é que é, né? Para mim até poder me inteirar das coisas, beleza. Agora, se você é uma pessoa que tem medo, é medrosa, é complicado, porque você vai assistir com medo. E daqui a pouco o espiritual ele se abre e o diabo faz justamente para te aterrorizar. Entende? Acontece muito isso. Entendeu? Uma vez uma colega, lá no passado, né? Eu gostava muito de assistir filme de terror, né? O William ainda gosta, né? Hoje eu já não assisto mais. Entende? Por que será que todo mundo que mexe com coisa espiritual assim tem essa predisposição a assistir esse tipo de coisa? Que eu acho que quase todos os pastores que passaram por aqui, que trabalham com libertação, eles falam a mesma coisa. Eu tinha o costume, ou eu tenho o costume, eu ouço de alguns, né? Por quê? Olha, eu não sei, eu gostava muito do espiritual, né? Então eu assistia muito filme de terror, aquelas coisas pesadas mesmo, sabe? E até uma vez eu tava assistindo um determinado filme, aí o boneco assassino, lá do templo do Chuck lá, né? Aí ele começou com a mão no corpo, sim, no peito, ele começa a falar uma língua lá. Isso. E tal, e na época eu tava assistindo assim, e depois, quando ele tava com a mão assim no peito daquela pessoa, começou a subir uma fumaça preta. Ninguém viu aquela fumaça, mas eu vi. E aquela fumaça, ela foi subindo em formato de um rosto, assim, e o olho daquela fumaça, tinha um olho na fumaça, formou tipo um olho assim, e olhou dentro eu senti, parece que aquele olho tava aqui, ó, e me deu um medo. E eu não tinha medo, ninguém viu. E eu não tinha medo. Quando eu olhei para aquilo assim, eu olhei assim, rapaz, aconteceu uma outra coisa que ninguém viu. E quando eu falei, o pessoal começou a dar risada. Eu vi aquele Chuck, ele virar o rosto para mim. E o que ele falava, para mim era em português. Caramba. E ele falou assim para mim, assim, ele falou aquele negócio, falou assim: eu sou a maldição. E eu entro hoje na sua casa. E na época, quando eu tava assim, eu vi aquela fumacinha, aquele boneco virou pra mim. Imagina, eu era nova, convertida. Não, tão nova não, acho que eu tinha uns 5 anos de convertida. Já gostava dessas coisas, sabe? Quando fez aquilo, eu desliguei a TV. Aí todo mundo... Eu falei assim, vocês não viram o que ele disse? Que falou o quê? Todo mundo... Eu falei, gente, calma. Meu coração tava... Parecia que ele saiu pela boca, sabe? Eu falei assim, não. Ele falou que é a maldição. Que tá entrando aqui agora. Aí todo mundo... Eu falei, gente, tô falando sério. E eles acharam que eu tava brincando, porque... O que eu fazia, William? Tentada também, né? Tava aqui assistindo filme de terror, de repente... Pá! Batia assim... E de repente eu falando aquilo lá, ninguém acreditou. Eu falei, gente, vamos orar aqui agora. Vamos orar, vamos clamar e tal, e não sei o quê. Ali, nós começamos a orar. E quando nós começamos a orar, todos começaram a se arrepiar. E nós começamos a clamar. E um dos amigos que estava ali, que a gente ali começou... Aí todo mundo ficou com medo. Aí nós começamos... Aí, pessoal, desceu uma opressão tão grande que começou a dar ânsia de vômito nas pessoas que estavam ali. Entende? Então eu falo pra você, se você tem medo, não assista.
Porque a gente conta aqui fatos, o William, ele chama os convidados sempre para contar essas experiências, né? Que eu acho que é muito bacana, porque é mostrar o mundo espiritual de uma outra forma, né? Só que se você tem medo, não faça isso. Não faça, não assista, porque o inimigo, ele é terrível, né? Até pegando um gancho disso, a pastora pode até reforçar o que eu vou falar aqui. Além do medo, também tem uma coisa. A gente aponta muitas experiências sobrenaturais aqui no Necessário. Muita coisa. Só que a gente também aponta a solução. Claro. E é aí que tá o BO, na minha opinião. Porque assim, às vezes você tá passando algo dentro da tua casa que tá escondido. Que você não se deu em conta o que está acontecendo, você não se deu em conta que isso é uma opressão, você não se deu em conta que é algo que precisa olhar de outra forma. Aí vem aqui o programa Necessário, aponta a experiência de uma pessoa, basicamente quase muito parecida com aquilo que a pessoa está passando, e no final a gente dá a solução. Aí não tem como o inferno ficar louco, né, pastor? Só para você ter uma ideia, como que as palavras ela têm poder, né? Eu sempre gostava assim de brincar de baralho, né? Quando eu antes de me converter e tal, eu gostava de brincar porque lá na lanchonete do meu pai sempre tinha essas coisas, né? Só que como a minha mãe não deixava eu jogar, eu jogava sozinha. E a minha mãe era muito católica. Minha mãe sempre falava assim, ó, esse tipo de jogo não é legal, essas coisas todas. Minha mãe já falava sobre essas coisas, né? Nada contra quem brinca, eu só tô contando uma experiência, tá? E daí, a minha mãe falou bem assim, ó, como que a palavra tem poder? Falou, Daniele, para de ficar jogando sozinho esse negócio. Porque uma hora dessa, o capeta vai vir jogar com você, aí você vai ver. Olha o que é isso, a palavra tem poder. Como a minha mãe não deixava eu brincar, eu levava o baralho pra dentro do quarto escondido. Aí eu ficava assim, jogando. Tá, joga você, amigo. Pegava, amigo imaginário, tá? Joga você. Aí pegava, amigo, como se tivesse um amigo ali. E um dia eu senti um frio. Eu não era crente. Sei lá quantos anos que eu tinha, uns 12, sei lá. Eu senti assim como se tivesse congelado as minhas costas. Como se tivesse vindo um vento gelado. Eu olho para trás. Quando eu olho para trás, eu vejo um homem. A pele dele era branca, 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 branca. Ele não tinha olhos nem boca. Ele parecia... Sabe o que ele parecia? Hoje eu vejo isso, eu lembro... Parecia aqueles ET que o pessoal publica aí, essas coisas. Ele era muito parecido. Uns braços compridos, os dedos compridos, sabe? Uma cabeça alongada, um negócio como se fosse um chifre. Um negócio terrível. E eu lembro que eu dei um grito e deixei o baralho assim e saí correndo. A minha mãe, isso era, Sheila, sei lá, nem sei que horas. Minha mãe tinha ido fazer uma diária na época. Nós ficamos lá fora até minha mãe voltar. Quando a minha mãe voltou, a gente não tinha nem almoçado. Minha mãe falou, o que vocês estão fazendo aí? Eu contei pra minha mãe. A minha mãe falou assim, o que eu falei pra você? Minha mãe brava. Entrou lá dentro, minha mãe já entrou rezando o terço já, e o Salmo 91. Quando ela entrou lá no quarto, eu tinha deixado assim, eu gritei, eu fiz assim, ó, joguei o baralho aqui, as minhas cartas aqui, saí correndo. Quando ela chegou no quarto, tava tudo espalhado os baralhos. Você tá entendendo? Então, o que eu falo pra você? O mundo espiritual é muito real. Não tô falando que se você brincar aí, o diabo vai aparecer. Tô dizendo, olha como que é as palavras. Entende? Então, a palavra, ela ativa. Então, quando a gente tá contando aqui uma experiência sobrenatural, se vem o medo, vem aquela coisa toda, se existe algum contexto aí na sua história, na sua casa, com certeza pode ser que aconteça alguma coisa, a luz vai... A gente falando aqui aquele dia, a luz começou a piscar, né? Lembra? Sim. Começou a dar problema e tal. Então, porque as palavras, ela tem muito poder, sabe? Dentro ainda desse assunto das palavras, que não era nem combinado, mas eu queria que a pastora desse uma reforçada, isso também é um gatilho para maldição hereditária, né? Porque o que tem de gente que lança maldição às vezes sobre os filhos, que lança sobre um familiar, é pai que amaldiçoa os filhos com uma palavra e não se dá conta que a palavra tem poder, né? A palavra, ela tem poder quando você acredita. A maldição, ela sem causa, você já deve ter ouvido falar isso. Mas como que o diabo faz? Ele causa uma situação para fazer com que aconteça, tá? Então, se eu ficar amaldiçando o meu filho, ficar falando, como você é uma figura para ele importante, uma figura de autoridade, seja ela pai, mãe, pastor, se você ficar falando muitas vezes, essa criança, esse jovem, esse adulto, sei lá,
Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, não, é verdade, eu sou isso mesmo. E ele leva essa crença pro resto da vida e destrói a vida dele. Destrói. Entende? Então, eu quero falar uma coisa pra você. Você já parou pra pensar o que é que Deus pensa de você? Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Sabe qual que é os pensamentos de Deus pra você? Pensamento de paz e prosperidade. Aí eu fico ouvindo das pessoas, você é isso, você é aquilo outro, daqui a pouco eu tô cheio de informação errada, destruindo a minha vida, sendo que o que Deus tem pra mim é poderoso. Poderoso.